para tentar te ajudar a usar o certo, lá eu perguntar para o Robson, e se mudar o certo, nós está falando, está procurando o que é mais certo, tentar fazer o melhor. Entendeu? Se a gente tem 4, 5 remédios só que a gente vai usar na ordem certa, usar na época certa, né? E às vezes, cara, é estranho, não sei se a teimosia, muitas vezes, sabe? Porque não dá para entender um produtor. Pô, o produtor ganha bem, mas tu tá te auto-prejudicando. E às vezes tu tá dando um remédio mais caro. Exatamente, isso que tu falou, eu já ia dizer, justamente, às vezes tu tem um esbanjo de produto, que às vezes nem é aquele produto de um valor mais alto que está nascendo naquela hora, mas vou usar porque acha que aquela, por não conhecimento. Infelizmente, foi um dos motivos da ADS, convênio, apareceu o convênio rural, o convênio pegar as partes de venda, que eu sei que muita gente não gostou, que a gente entrou com parte de assinatura e mais barata, mas porque eu acho mais nobre ter uma coisa planejada que entregue o produtor e não tendo o custo da loja, do que tu ir lá e o cara querer te vender o que ele tem, ou nem saber, ou ser alguém que está achando que é qualificado e não, nem foi produtor, nem foi no campo e nem foi veterinário, não tem experiência, entendeu? Mas tem que vender um remédio e não interessa quanto, entendeu? Eu tive algumas experiências que médico veterinário conhecido vinha com uma. Tinha recém tinha usado uma quebra de resistência ali para o carrapato com remédio, não era para usar. Eu fiz ele, Fipronil, eu tenho experiência minha. Fipronil, tu usar ele lá de vez em quando para quebrar a resistência do resto, funciona bem. Mas tu repetir ele, pô, tu vai queimar tuas armas, não tem necessidade. E o cara ir lá e o cara vender Fipronil de novo pro cara, entendeu? Porra, um remédio caro, sem necessidade, para quê? Entendeu? Sabe? Foge da lógica. Essa parte de venda, enquanto a informação não chegar junto, sabe? E o vendedor quer te vender. O culpado não é ele. O culpado é que não vai te formar, que tem que ser no dia que deu estouro que tu foi lá na veterinária. Aí o dia que tu já perdeu 30, 40 quilos do teu animal, tudo fica mais caro. A informação tem que chegar, os meios têm que chegar, o planejamento tem que existir. Planejamento custa, tipo, mesmo que tu pague para alguém fazer um planejamento para ti, que tu pague 400, 500 pilas, 600 pilas, pague 1.000, porque não é nada perto. Se tu tem isso, tu paga com 20, 30 vezes perdendo peso. E ligeiro. O custo-benefício, né, Edu? O custo-benefício tu vai retornar. Nós estamos falando R$500 por mês. E a informação, bem dizer, está de graça aí, ou dada, ou tu vai ter que pagar alguém, porque hoje quem trabalha mais a campo aí, que não quer seguir só um lado mais, ou de venda, coisa, muitas vezes, o Robson sabe bem, tipo, o Robson anda a ver porque ele é amigo de produtor, ele vai lá tocar 15 vacas, 20 vacas, 30 vacas, e só deslocamento ali, não é um ganho muito grande, tem que gostar, tem que ser apaixonado, e muitas vezes o cara não quer puxar, ou não aproveita que o Robson foi lá já para tirar umas dúvidas dele, entendeu? E tu vê que quando o produtor abre a cabeça para ouvir, para trazer de fora, que nem eu tive que abrir, porque eu já fui produtor uma época que todo mundo tem uma resistência, querer, né? Ninguém gosta de ouvir muito, mas quando tu ouve isso de fora e tu começa a ter, né, e que tu tem que, eu fui funcionário uma época, era da família, mas era funcionário, tu tinha que convencer muitas pessoas, então tu tem que aprender para não errar, e tu começa a enxergar as coisas certas, tu abre um leque, a diferença é absurda, assim, e tu passa de 100 e poucos quilos produzindo para 400 por hectare, é uma coisa, absurda, e sem botar R$1 a mais, porque tu tá aproveitando os mesmos recursos, é o campo que tá com mais força, que tu não deixou ele nascer para tu dar um subpastoreio, tu aprender quando o corte é benéfico em certo momento, tu fazer um sanitário preventivo, né? E o melhor de tudo é que tu faz com mais gosto, né? É bom pro cara, é bom pro Robson, que vai lá, que vai ficar faceiro, vai tocar tuas vacas, vai fazer ultrassom, né? Que vai ser pouco chamado, porque eles não vão chamar ele quando o animal já estiver quase morrendo, né, Robson? Vai ser para ser uma né? Porque assim, ó, eu acredito muito, e eu gosto de ser sincero quanto a isso, e são os grandes resistentes, são os pecuaristas por tudo que fazem e por tudo que trabalham. Mas vai se passar um trabalho grande, muitas vezes, de um jeito ou do outro. Para que não pensar um pouquinho antes de fazer melhor? Né? A informação a gente tem que se juntar mais. Né? Tu não precisa só ouvir o teu vizinho. Hoje a gente tem internet, tu ouvir o teu vizinho, teu outro vizinho, tu falar e se reunir, nós fazer uma reunião daqui. Entendeu? Então, a nossa motivação da DS Convênio Rural é fazer essa reunião, tentar tirar. Eu voltei para dentro da universidade depois de velho. Né? Tenho que agradecer muito ao Cássio, que vai ser dos próximos vai nos dar uma palha aqui, porque eu me receber, porque eu gosto muito de passar as coisas para o produtor e gosto mais ainda quando o produtor
a Track faz aquilo ali, entendeu? Aquela felicidade dele, tu vê desenvolver no campo, ele não tem preço, ele não precisa falar nada depois. Eu fico feliz, já tô realizado. É muito bonita, a pecuária é linda pra caramba, né? Exatamente. Eu acho que nós temos um leque muito grande para conversar, para debater, para... A gente erra, a gente acerta, a gente vê os erros, a gente vê os acertos, mas todos nós queremos, o produtor quer também, o funcionário quer, nós queremos, porque no final a cadeia a produção da carne, para chegar até o produto final, todos querem qualidade, querem sanidade e querem com tempo menor. Mas para isso nós temos dentro da porteira se conscientizar que a margem de acerto tem que ser maior, muito maior do que se pode oferecer para a gente. E a margem de erro tem que ser o mínima. E isso que às vezes eu vejo muito, vou falar um pouco de esbanjo, às vezes produto bastante de um valor que às vezes não tem nem tanta necessidade. Às vezes, talvez com outro tipo de produto, tu estaria tendo até um resultado melhor, porque dependendo da época do vermífugo, e aquele valor ali não seria tão necessário estar sendo empregado. Tudo tem esse momento. Claro que às vezes tem hora, tem momentos, às vezes te baseia num clima, te baseia num solo, te baseia numa carne, que necessita, né? Que eu acredito, Robson, um exemplo, a Ivermectina 3.5, o resultado dela 20, 30 anos atrás é muito diferente do que agora. Ela tá naquela lista ali daqueles remédios que nós estávamos olhando antes, que subindo a dose achatava a verminose. Só que o problema é que foi usada tão indiscriminadamente que baixou demais. E mal orientado. E mal usado. Quer saber um remédio? E o cara que estava te vendendo ela é o mesmo que está te vendendo hoje. E tu entendeu isso? O fluazurão, que não é um insecticida, ele é apenas um inibidor de larva do carrapato. Ele, hoje, muita gente dizia assim, não serve, aqui não funciona mais, nunca serviu, mas ele foi totalmente mal usado. E às vezes já saía lá da prateleira da agropecuária, às vezes já chegava numa informação não tão certa para o produtor, e às vezes o produtor também ele não tinha aquela coisa de assimilar, de ter aquela discernimento de memorizar o que seria. De repente ele fazia de uma forma errada, que acabou também, em muitos lugares, um baita do produto acabou ficando por terra. O que eu vejo? O cara, ele já tem contato com os veterinários, o cara veterinário tem lá. Eu peguei produtor que o cara produzindo muito bem e tá muito bem, só que eu falei para ele que vai dar uma zebra no fluazuron, porque ele já estava usando 5 vezes o fluazuron no ano. 5 vezes. E alguém vendia para ele, e alguém deixava isso acontecer. Isso. Tu tá deixando botar uma resistência tanto para ele, é ruim para ele, como para toda a zona. Né? E além disso, tu tá fazendo um gasto totalmente desnecessário. Né? Tu sabe que é onde eu trabalho muito com a produção leiteira. Sim. E tem o gado do leite, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Eu tinha há mais de 30 anos atrás, tinha um veterinário que dizia assim para mim, Robson, tu quer aprender a trabalhar com cavalo, a cuidar de um cavalo desde um ponto, mulher que vai para dentro do Aras. Naquele tempo os crioulistas não sabiam. E hoje tu vai ver, os crioulistas estão... É um xerox do usado. Tu quer aprender a trabalhar com gado de corte, vai para dentro do tambo de leite. Hoje eu trabalho no tambo de leite bastante. E o que eu vejo hoje? Às vezes eu vou lá, bastante consultoria para gado com verminose, gado com fraco. Porque a vaca do leite chega um momento que a vaca do leite, ela está sempre... Exaure, né? Como é a do leite, ela é a prioridade. E às vezes esquece um pouquinho de dar um ênfase para aquela vaquilhona. Ela deu para a terneira até os 7, 8 meses, tá mamando. Depois ela vai lá para o campo, faz empastagem, para deixar ela para tentar retornar com 2 anos para reprodução. E muitas vezes não consegue chegar com a holandesa, porque ela perdeu e às vezes não é para criação. E tem aquela coisa no leite que já chegou a informação, ainda bem que chegou, que não é bom tu botar muito peso na vaquilhona, coisa. Então às vezes se solta ela demais, né? E aí o problema é a verminose. E assim é o macho. Às vezes vão deixar os terneiros, vão deixando ali que não vende, para ficar no vilho. Aí eles ficam lá, quando vem, também, eles ficam lá em segundo plano. Então, menor aí que a gente vê o animal jovem confessar mais
né? Ficar de joelhos, ficar caído, ficar com todos os sintomas de vermes gastrointestinais, vermes pulmonares. Por quê? Os gastrointestinais, ele vai dar tudo, é pelo arrepiado, edema submandibular, é barriga grande, é diarreia. Robson, isso é uma coisa assim, para gado de corte, normalmente acontece num lote, aí às vezes 2. Quando tá acontecendo, meu velho, tu tá com a maioria do teu gado perdendo peso. Com certeza, porque aquele já vinha mais fraco, aquele pegou mais forte, mas todo gado está dependendo de ganhar. Com certeza. E assim, ó, tu tem uma comida que vai perdendo, em termos de qualidade, ela vai perdendo digestibilidade. Então, a proteína, quando tu começa a aproveitar menos a proteína, e não só a proteína, os minerais tu começa a aproveitar menos. Porque tu não tem um aproveitamento tão maior ainda, porque a verminose já te começou a te comer mais cedo. Então, teu animal que ia ganhar até março, ele já não ganha até março, para em janeiro na primeira seca, né? E ele estava recém se recuperando muitas vezes. E aí aquilo, o quanto aquele animal perde, quanto tu perde, porque os 40 quilos a gente fala da verminose, 40 quilos, a gente tá falando R$500 por resto. E aquilo ali, para frente, ainda tem muita coisa que ele vai perder de deixar de ganhar. Deixar de ganhar. E tu vai ter que recuperar, é um gasto. Não, isso tu falou muito bem. Quando tu tem sintomatologicamente uns animais já com sintomatologia, o clínico que tu vê 2, 3 animais ou 1% ali, tu pode usar o resto, porque há 2 motivos. Aqueles outros mais fortes ali, eles podem estar com a sintomatologia clínica de tu olhar, mas se tu fizer um exame de verminose, com certeza eles têm já uma infestação bem moderada para alta. E se não tiver, eles estão no mesmo campo. Aqueles animais estão se infestando, porque há uma infestação, né? Por isso que aquilo que nós estamos falando, de 2 vezes, quando trouxeram um rodeio, que tu puder ter espaço de campo. Mas hoje, depois que, diz um amigo meu, depois que inventaram o avião e a cerca elétrica, tu não tem mais problema de espaço nem de chegada. Não, hoje, uma cerca elétrica, tu divide, não tem uma água, não tenho. Cuida uma cerca elétrica, tu tem ali 200 animais, tu tem 50 mais fracos, faz uma cerca elétrica, divide aqueles ali 50, se não tem outro campo, e deixa aqueles outros 150 no outro campo. Assim, porque além de tu dar um carinho para eles melhor, a parte alimentar, de voltar a dosar antes que aqueles outros, eles não vão estar contaminando aqueles outros animais, porque a carga deles de parasitologia é muito maior de infestação do que aqueles que não estão tão gordos. Isso mas eles têm. E outra coisa que me ocorreu aqui, quando tu já tinha falado anterior, e eu ia falar, me passou, e agora tu falou nesse ponto. Hoje tu sabe que temos bastante comércio de gado, é gente que compra terneiro, é gente que compra vaquilhona, é gente que compra novilho, gente que compra vaca. Eu sempre digo assim, ó, a não ser que tu saiba assim, ó, bom, uma pessoa bem idônea, te vendeu e dosou, olha, acabei dosando ontem o gado antes de sair das casas, bem dosado, com tal vermífugo, aí tudo bem. Mas se não, chegar na casa e dosar, deixa ele ali 2, 3 dias no piqueiro para depositar aqueles ovos, né, dependendo do vermífugo que tu desse, para depositar aqueles ovos para não há contaminação, e depois vai para a invernada. Porque às vezes tu está trazendo animais de outros lugares infestados, e não é só isso. Pior que às vezes tu está trazendo animais já com ovos com parasitas resistentes. Esse aí é o pior problema. Robson, assim, ó, eu vejo uma coisa bem no que tu falou. Quem faz recria em invernada, não é que não sabe, é impossível saber. Eu passo minha culpa. Eu, em 5 anos lá, eu fiquei 5 e pouquinho lá. A gente teve um aumento muito grande de venda, aumento muito grande de ganho de peso, diminuição de categoria. E aí os caras falaram, dá. A gente chegou no resultado quase o dobro do que tinha me falado que era o máximo que dava para produzir. Eu não vou falar em números, mas... Então, e muito é por causa do sanitário, de não deixar perder pelo sanitário. É uma diferença absurda, e tu gasta menos com remédio. Tu acha que é mesmo, tu gasta menos, porque tu começa a levar menos aqueles mais da mangueira, e perde menos, porque um pouquinho todo mundo perde. A verminose já sai perdendo, é um inimigo invisível, tu já sai perdendo. E quem tem recria invernada, que compra, eu fazia rodízio, às vezes com 600, 700 vezes. Que jeito que tu vai saber dar aquilo?
tu tem que fazer um manejo de entrada forte, né? Tu tem que estar te informando. Cara, uma coisa que eu me dei conta quando eu me formei, que quanto mais eu buscava informação, mais eu via que eu tinha que saber mais e buscar mais informação e perguntar para outro que eu não sei e tentar entender, porque tá o teu alcance a informação, entendeu? Não tem por que não tentar, né? A gente está quase estourando, tá? 19, quase minutos, Robson. Eu acho que para a Verminosa a gente deu uma abordada boa, a gente vai voltar a falar dela ainda. Muito bom, muito bom. Eu queria te agradecer muito, né? Dizer que tu vai estar participando forte da nossa jornada de manejo 2 aí, né? Vai ser um colaborador forte, que a gente vai ter uma parte dessa verba deslocada para estudo na UFPEL. Eu fiz uma proposta lá para uma coisa que eu quero estudar e desenvolver sobre manejo, para determinar mais facilmente intervalo de manejo entre plantas. É um estudo que eu vou fazer e eu vou tentar botar uma gurizada a trabalhar e vou tentar patrocinar, tirando do custo. A jornada de manejo esse ano é mais ampla, ela vai buscar um manejo sanitário preventivo, vai buscar entender a parte da nutrição, o quanto tu tem que dar o mineral certo na época certa e para que categoria, tu entender um pouco mais da nutrição. Tudo separado, tu pode ver a parte que tu quer, a época que tu quer, com participação de mais profissionais de fora e ainda no final tentando entender o indicador de dinheiro, o quanto custa o quilo da tua produção, ensinando. Nós vamos concluir essa jornada, que começou ano passado. Quem tem ano passado, comprou baratinho no ano passado, tem direito a acesso esse ano. Esse ano vai estar um pouquinho maior, até porque a gente vai fazer essa participação, mas é muito aquém a toda a informação que vai entrar ali e está todo mundo convidado. Muito obrigado, viu, Robson? Sem palavras, sempre parceirão. Vamos para os próximos vídeos aí. E foi muito bom hoje a nossa troca aí. Muito bom mesmo. A gente... Sempre é bom conversar, sempre é bom dissertar, porque o objetivo é único e só. É fazer com que a cadeia produtiva de cada propriedade tenha uma maior precisão, uma maior acerto, com um custo menor e que chegue a cadeia produtiva sempre ao produto final da melhor sanidade, com a melhor maneira sanitária possível e a melhor maneira de chegar ao término de uma maneira eficiente, que todos sejam bem valorizados, né, nesse sentido pecuário. Muito obrigado, Copos. Para quem não sabe, a DS Convênio Rural, a empresa nossa de comércio, ela faz um comércio a intenção é de fazer de forma planejada. A gente tem um estoque sempre com a gente. Quando está no medida do alcance aqui no Rio Grande do Sul de entregar perto, a gente consegue entregar em poucos dias, mas a ideia é fazer planejado até para tu saber o que tu vai dar na frente e exatamente o que a gente estava falando, já está planejando e não perder, porque os anos, por mais seja seco, um mais chuvoso o outro, o ciclo da verminose é muito parecido, tu andar na frente dele é muito importante, vai te dar uma diferença muito grande. O ciclo do carrapato é parecido, vai ser, tu andar na frente dele, tu vai perder menos, tu não vai ter perdas, não vai ter, né? A época que vai dar um boom de tristeza é parecida. A época lá, o Santa Vitória, mesmo que altere um pouquinho cada ano, que tem diferença, cada ano é um ano, mas o planejamento, a estruturação é muito parecida. A ADS, a nossa ideia é tentar ganhar o máximo com o custo menor possível, não o menor possível, desculpa, mas tirar o máximo dos custos que a gente tem, do investimento. O máximo possível do investimento. Tu tem um X investido. Se tu botar o capital da terra, botar tudo que tu tem investido, para tu estar deixando perder 40 quilos de investimento. Às vezes, esses 40 quilos é o valor que tu paga de arrendamento. Exatamente. Tu perdeu o direto. Tu tá pagando 2 arrendamentos. Um para o velho e outro para o arrendamento. Muito obrigado de novo, meu velho. Próximo, um abraço, até a próxima. Vamos falando de carrapato, a próxima. Depois vamos entrar em vacinas e imunizações e vamos fechar em 1 ou 2 com reprodutivo. Tá? Vai ter gente muito boa vindo junto aí. O Robson vai estar, tanto ele de principal como me ajudando a sabatinar os outros. Né? Eu acho que eu falei mais do que perguntei hoje. Mas tá beleza, não? Tava com saudade, viu? Mas tudo isso é aproveitável. O que você falou, acho que foi objetivo, técnico e direto, né? Muito obrigado, meu amigo. É a primeira de muitas aí.